E aí, pessoal, boa noite. Fui e voltei porque tá meio esquisito, sabe? Esse Instagram tá meio esquisito, hein? Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que está acontecendo, gente. Tá muito estranho. Muito estranho este WhatsApp. Esta é a noite do seu dentista. Grande, que dor. Mestre Turbina na área. Saudades de tu também, que como é que tá aí, hein? Clandestinamente, falando que como tá aí. Não conta pra ninguém. Diz aí, como é que está? Por aí, ó. Como é que estamos por aí, esperando esses Antônio, hein? Mestre Geni na área, hein? Rafael, será que é você, o Mestre José Antônio? Se você não estiver por aí, puder dar um oi pra mim, aí eu te agradeço, mestre. Que eu não sei com qual Instagram você vai entrar. Por favor, mestre. Se puderes me mandar um oi, se já estiveres por aí, mestre. Será? Mestre Adão na área, hein? Será que o mestre Antônio já está por aí? Já deve ter, deveria estar por aí, não deveria? Mas, José Antônio, se eu estiver por aí puder mandar um oi, por favor, é só escrever um oi para nós. Mestre Cavalca na área, grande Mestre Cavalca. Já começa a estar meio perdido ali para entrar. O que vocês acham? E meu som aí, tá bom, pessoal? Alguém pode me dar esse feedback aí se o som tá legal? Tá bom, mestre Adão, meu som? Gente, a gente tá com um problema. Olha o que apareceu no nosso WhatsApp. Tá falando que meu nome foi banido. Já aconteceu isso com vocês? Mestre José Antônio já na área aqui. Chegou para ficar. Atenção, mestre, aquecendo. Mestre José Antônio aquecendo. Atenção no ritmo. Foi lá se trocar. Olha a roda, minha gente, que eu vou ter que ele fez.
roda, que aí tem capoeira demais, mas o Antônio chegando, atenção, atenção, abaixando no pé da roda, vai chegar, chegando. Som ruim? Putz, sério, mas... E ahorita, tá bueno, mestre? Vê se o som melhorou, por favor. Melhorou? Puxa, espera aí, deixa eu colocar o outro aqui. Aguardando o mestre Zé Antônio. Um minutinho, gente. Aguardando. Mestre chegando, conectando. Atenção. Será? E agora, melhorou? Som bom, mestre Turbina? Como é que nós estamos? Estamos com o som turbinado aí ou não, mestre Turbina? Diga aí para nós, por favor, mestre Turbina. Esse é o Kibe Mazzola. Mestre Fala. José Antônio. Boa noite. Uma boa, senhor. Como é que o senhor está, mestre? Que bom ver o senhor, mestre. Bem. Que bom, mestre. Que bom. Já vou lhe agradecer nessa oportunidade de bater esse papo aí com a gente, mas fico muito agradecido e todos os nossos telespectadores também, mestrão, ficam agradecidos demais. E me diz aí, mestrão, como é que tá aí essa covidaço aí em Guaraí? Tá quietinho, mas como é que tá? Parece que saiu da capital e está vindo para o interior, né? Aqui no Vale do Paraíba está ficando mais difícil, porque as pessoas não estão respeitando, né, a quarentena, as pessoas estão saindo muito, estão indo no supermercado, levando a família toda no supermercado, aí fica difícil, tá difícil. Fica difícil. Vamos se cuidar, né, mestre? Temos que nos cuidar, né, mestrão? Infelizmente. E vai passar, isso vai passar, se Deus quiser. Ficou meio ruim agora. Com certeza. Vai passar. Tá dando umas travadinhas, mas tá me escutando bem? Eu estou escutando bem. Então ótimo, mestrão. Então vamos lá, mestrão? Vamos lá. Ô, mestrão, então eu queria saber, primeiramente, aí com todo respeito, não chamar o senhor de mestre nesse momento, mas quem era o garoto José Antônio de Almeida e onde ele nasceu, mestrão? Ele é de Guará mesmo? Como é que foi até ter o primeiro contato com a capoeira, mestrão? Eu nasci aqui em Guará mesmo, né? Sou nascido e criado aqui. E eu comecei a capoeira por volta entre 14 e 15 anos de idade, né? Eu tinha um amigo muito próximo que faleceu faz uns 2 anos, chamado Marquito. Até eu acho que eu mandei uma foto dele para você. Tem uma foto dele aqui, mas vou procurá-la. Só um minuto, tá bom, mas? Tá, acho que tem uma foto, acho que ele tá com chapéu, se eu não me engano. Sim, chapéu, né, mestre? Peraí, só um segundo. Aliás, eu tô com o chapéu dele e ele com a minha boina. Mas tá aí. Tá escrito aí, meu primeiro parceiro de capoeira. É que quando salva, vai embora, mestre. Espera aí, mestrão. Eu tinha aproximadamente entre 14 e 15 anos. E veio estudar num colégio técnico aqui um capoeirista de reserva. Aí, esse acabou de passar ali. Acabou de passar. Opa. Volta 1, 2, 3. Aqui, aí, mestrão, já lembrei. Então, esse carinha aí que tá... O chapéu era dele, a boina minha. Ele me encontrou na avenida no carnaval e trocou. Isso aí foi legal. Logo depois disso, ele faleceu. Entendi. Esse cara, o Marquito, foi um grande capoeirista. Daqueles das antigas mesmo. Se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse desviado o caminho no começo da história nossa, ele hoje seria um grande mestre de capoeira, com certeza, aqui junto com a gente. Entendi. Ele era fantástico, esse cara aí. E foi ele que... Eu vi capoeira primeiro, que no trote do meu colégio lá, né, do colégio técnico, eu vi o cara jogar capoeira. Aí eu falei, pô, Marquito, eu vi capoeira lá, cara, a gente só tinha ouvido falar, a gente nunca tinha visto capoeira. E aí eu falei, pô, eu vi capoeira lá, cara, procura aí pra ver se a gente encontra. Aí ele achou, começou a treinar 1 semana antes de mim.
e daí depois ele me levou lá para capoeira. Mas ele era fantástico, o Marquito. Esse foi meu primeiro parceiro, a gente treinava muito, treinava o dia inteiro de capoeira. Ô, mestre, me diz o seguinte, quem que era, mestrão, nessa época aí que vocês foram lá? Que chegou aí no Vale do Paraíba? Então, o nome dele é Cledir Fittipaldi. Cledir Fittipaldi. E o apelido dele era Bambu, na época. Bambu. Ô, mestre, me diz o seguinte, e você sabe qual que era a linhagem dele ou não? Da onde que ele vinha? Ele tá me mandando agora, porque eu pretendo futuramente escrever um livro sobre a capoeira de Guará, né? Ou sobre, na verdade, capoeira, sobre a capoeira, a minha vida de capoeira, né? Sei. E aí ele tá me mandando muita coisa. Ah, o senhor está em contato com ele? Sim. Tem até uma história bonita, porque eu vou resumir para você. Ele trouxe capoeira para cá, depois de 1 ano e meio ele foi embora, né? Aí ficou eu e o Marquito tomando conta. Depois, quando o Ponciano saiu da faculdade, o Ponciano começou a dar aula também junto com a gente, né? E os primeiros a dar as aulas, responsável pelas aulas, eram eu e esse cara aí, eu e o Marquito. O senhor Marquito. O Ponciano foi para a faculdade, fazer educação física. Quando ele voltou, ele começou a dar aula de capoeira também, né? E o cara foi embora, né? Ele ficou uns 10 anos sem ver a gente. Quando ele viu a gente, foi pela TV Cultura, num projeto Zumbi, onde eu estava já com o Mestre Suassuna, estava eu, Ponciano, acho que tinha algumas crianças da PAI também. A gente fez parte, a Risadinha de Zambi, Mestre Joel, do Mestre Joel. Então, teve um documentário lá, Biriba, Flavinho, Tupã, a galera toda ali. E aquele aí a gente que foi num parque, mestre? É aquele que é num parque, não é? Como que é o nome? Isso. A arte de estar sorrindo, não era isso? Não. Isso, acho que é isso. Esse, né? Era esse, então, era do mestre. E aí, nesse documentário, ele viu eu e o Ponciano lá, ele falou, nossa, olha os caras lá que eu ensinei capoeira para ele. Mas ele já tinha parado a capoeira 10 anos sem fazer capoeira. Entendi. Aí ele voltou para Guará, que é de Resende aqui, 1 hora só de carro. Ele passou a vir aqui aos sábados e passou a ser nosso aluno. E daí a gente já estava recém-formado e tal. Então ele voltou e de professor, ele passou a ser nosso aluno. Porque ele não era um mestre na época que ele começou com a gente, né? Na década de 70. Ele era um capoeirista que ia lá, ele ia lá no Rio de Janeiro e pegava capoeira com os capoeiristas do subúrbio do Rio de Janeiro. Certo. Aqueles caras lá. Aqueles caras que deram início na capoeira do Rio de Janeiro, que foram alunos do Arthur Emídio. Sei. Mas, na verdade, a primeira linhagem nossa é da capoeira do subúrbio do Rio de Janeiro. Então veio do Rio, mano. Mestre Vocês estavam bem no meio, aí veio do Rio, né, mestre? Exatamente, ó. Mestre Corvo, né? Acho que é Paulão, Corvo, quem mais? Tem aquele Zé Pedro, né? Mestre Zé Pedro. Exatamente, esses caras aí. Ele ia lá e ele fazia aula também com um mestre que foi aluno do Mestre Bimba, Preguiça do Mestre Bimba. Sei, mas Preguiça, sei. Aí já era senzala. Isso, o Mestre Touro, o Mestre Dentinho, aqueles caras bem antigão. Ele pegava roda, ele pegava aula com esse pessoal todo lá. E trazia as informações para nós. Entendi, ele ia no Rio, buscava e voltava, mestrão. Exatamente. Entendi. Então ele a gente pode dizer assim, mas que tipo ele é o percussor aí da capoeira de Guará, né? Com certeza. Foi o primeiro a chegar aí. Na verdade, antes dele, o Tenente Esdra, Mestre Damião, falecido, né? Sim. Saudoso, Mestre Damião, ele passou pela aeronáutica aqui e ele parece que ele deu algumas aulas lá dentro da aeronáutica, mas não na cidade. Ele fez algumas demonstrações, alguma coisa, mas não chegou a montar superficial, trabalho. Não chegou a deixar trabalho, não superficial. Ele fez algumas demonstrações só, nem aula foi demonstração. Agora, o Cledir foi o cara que trouxe a capoeira para Guará mesmo. Eu posso dizer, e eu considero ele como meu primeiro mestre, né?
que ele que me ensinou ginástica, me ensinou movimentos básicos, ele que me ensinou o birimbau, sequência do mestre Bimba. A gente tá falando disso daí o quê, meu? Final dos anos 70, né, mestre? Não, 74. 74, no meio, meados dos anos 70, né? 74. 74. É. Entendi. Que daí que só começa a sua jornada, mestrão. Exatamente. E aí, mestrão, quando é que o senhor começa o trabalho aí mesmo em Guará, mestrão? É por volta de Então, quando? ó, eu considero o tempo de capoeira o meu tempo de trabalho. Por quê? Lógico. Com 3 meses de aula, porque a capoeira naquela época era outra realidade. A gente aprendia capoeira só para defesa mesmo, para luta. Então, há 3 meses de aula, eu já tinha aprendido, eu e esse Marquito, a gente treinava muito, né? Então, com 3 meses, a gente já tinha aprendido sequência do mestre Bimba e os golpes básicos. E jogar capoeira. É o que a gente aprendia, não tinha outra coisa. A gente fazia um S dobrado, um macaco e ponte. Só. Não tinha salto, nem o palhaço, o flick, a gente usava na roda. Entendeu? O único que conseguiu fazer o flick no começo lá, logo no final, antes de sair, foi o Marquito. O cara era fantástico. O cara Corpo bom. Não, era. Então, em todos os sentidos, instrumento, percussionista, cantava, o cara era extraordinário. Entendi. Então eu considero esse meu tempo de capoeira, porque com 3 meses, ele já deixava eu e o Marquito puxando aula. Por quê? Ele estava no colégio técnico, eu estudava também. Eu repeti de ano e ele passou. Entendeu? Porque eu não ia na aula, eu ficava puxando as aulas para ele. Entendeu? E aí, a gente puxava uma aula das 4 às 6, uma das 6 às 8, uma das 8 às 10. E depois das 10 à meia-noite, a gente fechava e ficava treinando lá dentro, eu e esse Marquito. Então, eu considero o meu tempo de capoeira como tempo de trabalho, porque com 3 meses de aula, eu dava aula, eu puxava aula. Eu e o Marquito, a gente era o responsável, a gente abria academia, a gente limpava a academia, entendeu? A gente puxava aquecimento, tudo grosseiramente. Era uma coisa, era uma capoeira, eu chamo assim, era uma capoeira meio caipira, era uma coisa de dedada no olho, sabe? Valia galopante, joelhada. Valia o que valia, né, mestre? Valia o que valia. Ô, mestre, me diz o seguinte, mas nessa época você já conseguiu começar a fazer umas turmas ou não? Sim, tem bastante. Antes daquela turma que se formou, tem mais 2 turmas. Então, Só que não se formaram. Por quê? Porque a gente não tinha um mestre, a gente não dava graduação. A gente não usava graduação. Isso que eu imagino. Mas até que treinaram legal, mestrão. Treinaram pra caramba. Os caras chegavam num nível muito bom de capoeira. Lógico. Não é a capoeira de hoje, com certeza. Não tem a movimentação acrobática que tem hoje, mas era uma capoeira firme, segura, muito segura. Teve bons capoeiristas. Cortou, voltou? Tá por aí? Eu estou escutando. Ai, tá bom. É que tá dando umas travadinhas às vezes no teu vídeo, dá a impressão que você caiu. Que bom. Ô, mestre, me diz o seguinte, e para o senhor depois, como que é então essa sua vinda para São Paulo, mestrão? Para Cordão de Ouro? Porque daí o senhor fica por aí, o senhor fica sozinho quanto tempo, praticamente, mestre? Então, quando ele sai, eu acho que nós ficamos mais ou menos, eu e o Ponciano, depois que o Ponciano entrou, nós ficamos aproximadamente uns 7 anos, de 7 a 8 anos, sozinho. Sozinho? Porque nós encontramos o mestre Suassuna no final da década de 70 para o começo da década de 80. Entendi. Entendeu? Ô, mestre, me diz o seguinte, por volta desse ano aí, em 80, assim, quem é que já estava aí, mestre? Já tinha mais gente ou não? Ou era só vocês ainda? Não, só nós mesmo. Só vocês? Nós mesmos. Tem um outro rapaz que treinava com a gente, que depois ele foi treinar com o Gilberto, que é um cara lá de Itabuna, que foi aluno do mestre de medicina, e dava aula em Taubaté. Então, quando a gente foi para o mestre Suassuna, o Alvin treinou com a gente até a gente ir para o mestre Suassuna. Quando a gente foi para o mestre Suassuna, ele foi treinar com o Gilberto. Porque eu trouxe o Gilberto para dar aula aqui por um tempo.
Só que ele ficou um ano, mas não deu certo, sabe? Ele não batia a filosofia dele de vida com a nossa, não encaixou, sabe? Entendi. Aí ele não chegou conseguiu. e aí, então, que é o mestre do mestre Quebrinha, que também treinou com ele, né, mestre? Do mestre Santana, né? Ele treinou com ele. É, Mas Santana. ele ficou aqui um ano e pouco. Mas depois a gente teve um problema, aí dividiu a turma. Aí a galera voltou a treinar comigo, todo mundo que treinava comigo voltou a treinar comigo. Ficou só o Alvinho, que é um grande capoeirista também, hoje está no Abadá. O Alvinho, ficou o Alvinho, o Mariano e o Marcelino. Esses caras ficaram com o Gilberto, foram para Taubaté, treinaram, se formaram, e eu fui treinar com o mestre Suassuna. Entendi, mestrão. E aí o senhor vai, o senhor chega em São Paulo já, o senhor e seu irmão, o mestre Pociano. Isso, é. Nós chegamos em São Paulo através do Cavalca. Do o mestre Cavalca. Tá por aí, eu já vi ele aí, olha. Ele tá por aí já. O Cavalca, ele fez a aeronáutica e foi trabalhar em São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, ele começou a treinar, se eu não me engano, com o Cícero, não de Campinas. Sei. O Cícero treinava com o mestre Suassuna. E o Cícero dava aula junto com o Biriba, mestre Biriba e mestre Cícero. E aí o Cavalca começou a treinar lá. Aí conheceu o Cavalca numa final de semana que ele veio e falou, pô, porque esse tempo todo que a gente estava sozinho, a gente tinha consciência que a gente precisava de um mestre. E mas só um recorte aí, mestrão. Mas o mestre Cavalca, então, nessa época já estava com vocês ou não? Ele já brincava aí também, já treinava com vocês. O Cavalca foi meu aluno, eu ensinei ele a gingar. Eita, isso aí! Isso que eu estou entendendo agora! Aí que eu queria chegar, onde é que surge o mestre Cavalca? Sim, o Cavalca ele fazia judô e a academia, uma época, mudou para a calçada da casa dele, lá num bairro chamado Santa Rita. Sim. Aí ele saiu do judô, se apaixonou pela capoeira e entrou ali. E eu treinava ele, e tinha mais um parceiro dele, que era o Marcelino, eu treinava os dois para fazer a apresentação. O Cavalca sempre treinou muito, foi um cara muito dedicado, um cara muito esforçado. Até hoje, muito né? Até hoje, né? Não tem brinquedo, olha aí. Não tem brinquedo com mais Cavalca, não, né? Não tem brincadeira, a coisa é séria. Eu tive o privilégio de ensinar o comecinho para ele, os movimentos, a ginga, os golpes ali. Depois, praticamente, ele tem o mesmo tempo de capoeira, depois de um tempo se iguala tudo, né? Nossa. A gente é parceiro. Ele é o meu maior parceiro de capoeira, é o Cavalca. Faz mais de 30 anos que a gente treina junto. Que legal, mas que legal. Putz, mas então... Também, viu? O Ponciano, meu irmão, eu ensinei capoeira, os primeiros passos foi eu que ensinei. Antes dele entrar para treinar, eu ensinei ele a gingar, fazer os golpes básicos. Quando ele chegou na academia, já tinha uma base. Ô, mestre, me diz o seguinte, quando, nessa época aí, no final dos anos 70, mestre, como que foi essa coisa aí de vocês sozinhos aí, começar a mostrar essa capoeira aí para Guaratinguetá e fazer vocês vencer, que nem vocês fizeram um trabalho muito bonito até hoje, mas como é que foi chegar na paz, chegar em todo... Vocês davam aula em escola? Como que era? Já tinha a Casa da Farinha ali? Como que era, mestre? Não tinha não. A gente, no começo, a gente treinava na quadra de uma escola de samba, que é no morro aqui. A gente tem um morro aqui. Mas cortou. Só fala de novo, a quadra do... Tá. A gente treinava numa quadra de uma escola de samba. Sei. Que chama Embaixada do Morro, que é no morro, que fica no morro aqui da cidade, né? Sei. Chama Alto das Almas. O morro chama Alto das Almas. E eu dava aula lá, e aí o Ponciano entrou na prefeitura, e pela prefeitura, o Ponciano conseguiu agregar mais crianças lá da escola. O Ponciano conseguiu merenda escolar para as crianças. E muita gente ia treinar para poder ter um prato de comida depois da aula. Entendeu? E aí o trabalho... Depois o Ponciano montou uma academia no centro. E os garotos que se destacavam lá do projetinho iam para a academia. Né? E assim foi crescendo. Aí o Ponciano entrou na praia, poder dar aula,
Isso porque a gente tinha muito preconceito aqui, muito, muito. É isso que eu imagino, mano. Ao ponto do, por exemplo, do pai saber que a gente estava namorando a filha, que era o capoeirista, de não deixar namorar, de trocar a filha de colégio, essas coisas assim. A ponto do padre excomungar a gente na igreja. O padre queria excomungar eu e o Ponciano na igreja, que a gente ia fazer um batizado de capoeira. Ele falava que a gente era herege. Um monte de coisa assim. Então, no começo foi muito difícil. Então, o que ajudou muito a capoeira de Guará? A entrada do Ponciano na PAI e eu começar a dar aula num clube aqui, que era o clube da elite da cidade, que era o Clube Itaguará, que todos, a galera, tipo filho de juiz, de doutor, de fulano, de ciclano, começou a treinar capoeira. Então, a elite estava lá mesmo. Exatamente, a gente dava aula no morro, mas dava aula ali porque a gente já tinha consciência que a capoeira precisava ocupar esses espaços para ela ser vista com outros olhos. Lógico, entendeu? Lógico. E isso foi o pontapé inicial. O Ponciano na PAI, que as pessoas começaram a ver como que a capoeira ajudava as crianças, como que a capoeira ajudava as crianças a evoluir, né? E o Ponciano, com aquele amor dele com as crianças, todo mundo adorava ele, os pais, né? Então aquilo ali deu muita força para a gente. A capoeira na PAI e nesse clube. E aí foram surgindo os grupos, as turmas, né? A gente sempre muito dedicado. Eu trabalhei por um período na fábrica, mas chegou um ponto que eu pedi para ser mandado embora. Entrei na faculdade, fiz educação física para ficar trabalhando só com capoeira, né? Que bom, mestrão. Parabéns. Mestre, me diz o seguinte, e chegando aqui em São Paulo, aí depois que o mestre Cavalca pegou e falou, conheci uns caras lá, como é que foi, mestrão? Como é que foi essa chegada? Isso daí você chega já na Duque de Caxias, né? Isso, na Duque de Caxias. E aí, quem é que tava lá? Como que era, mestre? O negócio era pesado. E aí, conta pra nós. Conta pra nós. Ali, quando a gente chegou, tinha a turma do Biriba, do Flavinho, do Marcelo Caveirinha, do Risadinha, estava recém-formado. Os caras pulando. Pensa no Flavinho hoje. Pensa o Flavinho hoje já é indigesto. Imagina lá, não é? Era complicado, viu? Complicado. Então, mas tinha um pessoal antes desse ainda, que estava sempre ali, que era Mestre Tarzan. Já estava dando aula em Campinas, mas estava ali Tarzan, Lobão, Sidão aparecia por ali ainda, Belisco. Esdrinhas, né? Oi? O Esdrinhas. Então, tinha essa turma aí que aparecia de vez em quando. Ali, a Berrê, né, o falecido Aberrê, que era compadre lá do Mestre Suassuna. E estava a turma que a gente se formou, que era Urubu Malandro, Bolinha, Sarará, Lucifer, essa galera toda ali que tinha ali. Né? Logo depois chegou o Charme, que hoje é do Abadá. Aqui, depois mestre, tem essa foto aí, né? Aumenta isso aí. Essa galera aí. Aumenta mais. Aí legal. Essa galera toda aí. Entendeu? O Lou, Xavier Sampaio, Espirro Mirim, Sarará, Canguru, Bolinha. É que ficou. Canguru. É que tava. Eu queria ir lendo para não esquecer ninguém, eu não estou conseguindo. Não, que é pior, Moniz. Entendeu? Vai ter muita gente aí. Deixa eu ver essas assinaturas. Essas assinaturas aí são fera. Então, mestrão, tem o mestre Suassuna. Tem o mestre Valdemar Quem aí, é que pô. é em cima? Quem é que é em cima, mestre? Deixa eu pegar o Brasília. Pega aí, mestrão, pega aí para ficar mais fácil, porque a foto ficou muito ruim. Gente, é muita história para contar, gente. Aqui, ó, lá em cima tá o Mestre Brasília assinado, né?
Mestre Brasília e Mestre Suassuna. Lá Depois em cima, no né? meio Mestre aí, Brasília e Mestre Suassuna, né? depois no meio aí é o Mestre Tapuã. Mestre Tapuã, César, vai lá. O Mestre Tapuã foi o paraninfo da turma. Sei. Depois tem Canjiquinha Mestre Canjiquinha. e Mestre Valdemar, né, pô? Mestre Valdemar, cara. Essa Mestre daí Valdemar. vale, hein, mestre? Lá embaixo tá escrito Mestre Valdemar lá. É, E a galera... Essa vale, hein? E a galera que se formou para não esquecer ninguém, Sampaio, Bolinha, o Isso. Carlinhos lá de Camacan, Canguru, Goiano, Sarará, Charme, que é hoje do Abadá, Sidney. Lucifer, eu, o seu Felício, Xavier, Sidney, Marcelo né, macho? Cavalo, Marcelo Cavalo, Espirro Mirim, Jaguar, acho que é do Mato Grosso, Ponciano, meu irmão, Urubu Malandro, o Cici e o Lou. É uma turma grande. Uma turma grande. Que legal, hein, mestre? Que legal, que Então, legal, que legal. Mestre, quem foi seu padrinho aí? O meu padrinho de formatura, que jogou comigo no dia, foi o mestre Nenel, filho do mestre Bimba. Mas, na verdade, eu nunca tive mais contato com ele. Então, o meu padrinho mesmo, na prática, é o mestre Brasília. Porque é a pessoa que sempre foi referência para mim e a pessoa pela qual, quando eu não consigo contato com o mestre Suassuna, ele é o meu orientador, né? Eu converso com ele, eu falo, eu pergunto. A gente tem que ter uma pessoa mais velha, né? Então, sempre tem que ter uma pessoa mais velha, não tem jeito. Quanto mais, melhor, né, mestre? Mas uma só já ajuda demais. Sem nenhuma fica difícil, né, mestre? Então, o mestre Brasília é o meu padrinho de coração. Ele não jogou comigo no dia lá na hora. Sim. Mas ele foi e vai ser o meu padrinho de coração, o mestre Brasília. Eu queria ele.